pecado original. E sobre isso, sobre pecado original, que é a natureza, a corrupção na natureza humana, é bom identificar e definir, distinguir os termos e colocar no seu lugar devido, para não trocar e acabar criando outras doutrinas que foram combatidas, né, nesse tempo e também pelo documento relacionado aos primeiros séculos, de misturar natureza humana e pecado original. O pecado original é o pecado que está vinculado à natureza do homem, à natureza da pessoa, que aconteceu, que começou esse vínculo com o pecado de Adão e Eva, os primeiros pais. A partir da desobediência a Deus, de comer do fruto, Adão e Eva, surgiu no homem, na natureza humana, uma corrupção. A natureza humana, ela foi corrompida, mas o pecado, ele não é parte da natureza humana. Ele está no homem, mas ele não é natureza humana. Ele é diferente, porque a natureza humana, ela foi criada sem pecado, pura e santa. E ela permanece hoje, a natureza humana. O ser humano, ele só é corrompido por causa da presença do pecado. Então essa natureza está corrompida, mas ela ainda é criada, ela ainda é criatura de Deus. E Deus não é criador do pecado. Cada ser humano que nasce é pecador, mas é criatura de Deus. Mas Deus cria a sua natureza humana. Só que ela acompanha o pecado por causa da descendência, por causa do pecado original, que é a desobediência de Adão e Eva, que acompanha os seus descendentes, que é o pecado hereditário. Mas a diferença entre pecado original e natureza humana deve ser clara. Aí há uma grande distinção. Isso é importante porque na ressurreição, quando Jesus trouxer de volta aqueles que creem, a igreja, ele vai trazer de volta a natureza humana e o pecado não vai existir mais. Deus vai, de fato, fazer essa separação definitiva. Cristo redimiu a natureza humana com sua obra e santifica. Mesmo estando lá a corrupção do pecado hereditário. Cristo, quando nasceu, ele foi perfeitamente homem. Mas não se pode dizer que essa natureza humana está totalmente ligada ao pecado, que Cristo já nasceu pecador. Não. Cristo nasceu com a natureza perfeitamente humana, porém sem a corrupção do pecado. Pecado e natureza humana não são vinculados ao ponto de não se separarem. O pecado, ele está lá, mas a natureza humana é outra coisa. Mesmo tendo Cristo tomado a nossa natureza e tendo sido chamado de nosso irmão, por exatamente ser da mesma substância humana, ele não herdou em nada o pecado.
Ele morreu para santificar e assumir a natureza humana, mas ele não santificou nem redimiu o pecado original. Então, se pecado e natureza humana tivessem inseparáveis, Cristo, ao morrer, aniquilaria o pecado original no ser humano por quem ele morreu. Mas, na verdade, ele morreu pela natureza humana, separadamente. O pecado ele permanece lá, mas a natureza humana foi regenerada. Só que o pecado continua porque a natureza humana é uma coisa e pecado é outra. O fato de Jesus ter perdoado não significa que ele tirou a essência, a presença, a essência do pecado de dentro do ser humano. Mas significa que ele morreu para purificar, para regenerar a natureza humana. Só que como o pecado está lá, o homem, mesmo regenerado, ele continua pecando. Só que na ressurreição, assim como Cristo ressuscitou, não mais com aquelas culpas que ele carregou na cruz, ele ressuscitou sem elas, assim também na ressurreição, aqueles que são de Cristo ressuscitarão sem o pecado. Ressuscitarão com a natureza pura, santa, perfeita, glorificada.